Estamos aqui de São Sebastião, mais especificamente da praia de Maresias, esse paraíso tropical que está aqui atrás de nós. E eu estou aqui no Monan Maresias, esse espaço maravilhoso que fica aqui na Avenida Francisco Lupe, 1325, né? E estou aqui, Fabiana Arantes, apresentadora do Sofá Jurídico, e essa edição é a segunda temporada desse lugar paradisíaco. Hoje eu estou aqui com um convidado super especial, meu amigo, Ismar Jovita Maciel. Seja bem-vindo, meu amigo. Muitíssimo obrigado, Fabiana. Eu te agradeço pelo convite. Sempre uma honra estar aqui e contemplar, como você bem disse, este paraíso no Monan Maresias. Esse lugar espetacular para nós falarmos, temos um bate-papo bem descontraído acerca de temas muito delicados, mas que precisam ser discutidos nas sociedades, não é mesmo? Exatamente. E aqui no Sofá Jurídico os temas são discutidos de forma descontraída. O Ismar, ele é especialista em direito médico e ele é escritor desse livro maravilhoso que fala do direito obstétrico, não é isso? Violência obstétrica. Olha, gente, a capa ficou linda, hein? Muitíssimo obrigado. Esse eu digo que é o meu filhote. Foi um livro que realmente eu estava nos meus planos desde 2018, com o estudo à seara do direito médico. Aí eu encabecei... Desde 2018? Desde 2018. Olha! Aí eu, por ver muitas mulheres, muitas pacientes que são vítimas de violência obstétrica, eu falei, eu tenho que escrever um livro para levar informação e empoderar os pacientes para que eles saibam acerca dos seus direitos. Aí eu escrevi este livro, onde eu faço uma contextualização do que é a violência obstétrica, bem como eu elenco 11 direitos para que todas as pacientes, mulheres gestantes, mulheres puérperas, aquelas que acabaram de dar à luz, conheçam seus direitos para que não sejam vítimas, mais uma das vítimas de violência obstétrica. Eu costumo dizer, Fabi, que este livro ele está escrito de uma forma que é para as mulheres gestantes, mas ele é adaptável. Os 11 direitos são adaptáveis para todos os pacientes. Não importa se sejam sobre o viés da violência obstétrica ou não. Olha, que assunto interessante. Nossa, já gostei. E me fala uma coisa, Ismar. O pessoal de casa, o pessoal que não sabe, o que é exatamente essa violência obstétrica? É quando é aquela violência obstétrica para as mulheres gestantes? Então, a violência obstétrica, ela é todo ato negligencial praticado contra as mulheres gestantes, com início do pré-natal até 42 dias após o nascimento do bebê. E essa violência obstétrica, Fabiana, ela se manifesta como, por exemplo, a mulher ser negligenciada, ela não ter o atendimento que é devido a ela ter a sua autonomia desrespeitada, é nela ser realizado procedimentos médicos desnecessários, como, por exemplo, realizar episiotomia, a administração de medicamentos que tem por objetivo acelerar o trabalho de parto, como, por exemplo, a ocitocina, o misoprostol. Eles aceleram o trabalho de parto? Sim. Por quê? Muitas das vezes, o sonho daquela mulher é ela ter um parto natural, um parto normal. E o trabalho de parto pode demorar de 12 a 18 horas, ou até mesmo mais horas. E por razões que aqui eu não vou saber explanar para vocês, mas isso fica a critério do médico, viu que a progressão não está havendo a dilatação, o que eles fazem? Aplica a ocitocina sintética. Para quem não sabe, a ocitocina sintética é um medicamento que é aplicado na mulher e uma vez que ele é administrado, que ele é aplicado, vai potencializar o trabalho de parto. Potencializando o seu trabalho de parto, muitas das vezes aquela mulher vai ter muito mais frequência de contrações, vai ter muito mais dores desnecessárias. Lembrando que, e deixo aqui bem claro, a ocitocina, em nenhum momento aqui eu falo que ela não pode ser administrada. A ocitocina, o misoprostol, a orastina, são medicamentos que são utilizados para acelerar o trabalho de parto. Mas profissional da saúde, médico,
prescreva quando realmente haver a necessidade. E como identificar que há essa necessidade? A partir do momento que há a parada progressiva do trabalho de parto. E como que o médico vai identificar isso? A partir do momento que o enfermeiro obstetra ou todo profissional de saúde que tem acesso àquela mulher em franco trabalho de parto, ele deve fazer a abertura do partograma. Este partograma ali vai registrar o passo a passo, quantos dedos de dilatação, o coroamento, até chegar ao coroamento. Então, se não houver necessidade, administrando esses medicamentos, é uma violência obstétrica contra a mulher. Mas violência obstétrica, para que todos possam entender, ela é muito mais do que isso. Né? Igual eu falei, pode ser a realização de procedimento médico, medicamentoso, interventivo, cirúrgico naquela mulher sem a necessidade, Fabiana. Sim. Como, por exemplo... Só assim, como que fala? Ocitocina. Ela pode desencadear uma parada cardíaca? Sem sombra de dúvidas, ela pode ter parada cardíaca, pode, se for misoprostol, pode ter sangramentos naquela mulher. A depender da dosagem, pode ter problemas neurológicos no feto. Muitos fetos nascem com problemas neurológicos em razão do exagero desses medicamentos. Como, por exemplo, no livro aqui mesmo eu cito vários casos de crianças que teve problemas neurológicos e muitas foram a óbitos, bem como mulheres, em razão do excesso da administração do medicamento. Orastina, ocitocina e misoprostol. Meu Deus, então, gente, aí, muito além grave. do médico cometer a violência obstétrica em si, ele ainda cometeu o erro médico em razão do exagero da dosagem do medicamento. Nossa, gente, isso é muito grave mesmo. E é importante eu aqui mencionar para todos os nossos telespectadores, todas as pessoas que vão nos assistir, que existe uma grande diferença entre violência obstétrica e erro médico. O erro médico, ele pressupõe o quê? Que o médico haja em culpa na modalidade imperícia, imprudência e negligência. A violência obstétrica, ela ocorre quando o médico deixa de fazer alguma coisa ou faz alguma coisa que não está mais recomendado pelos órgãos, pelo Conselho Federal de Medicina, pela Organização Mundial da Saúde, pelos protocolos do Ministério da Saúde. Ou seja, a violência obstétrica, e isso precisa ficar entendido nos nossos tribunais, é um ato ilícito. Se é um ato ilícito, na minha concepção, e eu defendo isso no livro, basta você demonstrar o dano que houve o ato ilícito, conforme manda o nosso artigo 186 do Código Civil. Sim. Portanto, há uma grande discussão e uma grande confusão em confundir a violência obstétrica com o erro médico. E violência obstétrica não é erro médico. A violência obstétrica, ela pode estar embutida dentro do erro médico. E eu dou um exemplo para vocês. Como, por exemplo, o médico vai realizar um procedimento naquela paciente, como, por exemplo, a episiotomia. A episiotomia... O que seria exatamente a episiotomia? A episiotomia é uma incisão que o médico faz no períneo da musculatura da vagina da mulher, no ângulo de 45 graus, de 90 graus, né? Na sua perna direita, em direção ao ânus, Sim. para aumentar o canal vaginal. Aí ele faz esta incisão. E já teve casos, que inclusive consta no livro, de um médico que fez esse procedimento nesta paciente. E quando ele foi fazer a sutura, ele suturou o canal anal com o canal vaginal. Meu Deus, a sutura... Então ele, emendou, vamos falar popularmente, emendou. Ele emendou o canal vaginal com o anal. Aí está presente o quê? Pode estar presente a violência obstétrica e o erro médico. Perfeito. Por isso que é importantíssimo que os nossos profissionais do direito, os juízes, entendam essa diferença. Sim. E por que eu levanto essa bandeira? Nossa. Quando a gente trata de erro médico, há a necessidade da realização da perícia médica, direta ou indireta. Tá. E eu defendo o quê? Quando se trata de violência obstétrica, que é uma prática que o médico já sabe que ele não deveria fazer, e ele fez, portanto,
é apenas um ato ilícito. Não há necessidade de fazer uma perícia médica. Como, por exemplo, a violência obstétrica, ela vai se caracterizar na modalidade física, né? Que é realizar esses procedimentos sem a necessidade e, muitas das vezes, o que é mais grave, sem o consentimento da mulher. E, muitas das vezes, E a mulher, ela tá ali vulnerável. Além de estar vulnerável, está em estado de fragilidade. Olha, tivemos aqui uma visita inesperada deste Lindo, canário. gente. Dá um close aqui, gente. Por isso que é muito bom estar neste meio ambiente, estar em meio à natureza, que até os pássaros vêm nos assistir. Exatamente. Olha, já fiquei um alerta, um spoiler para vocês. Se os pássaros vêm aqui nos assistir, que vocês assistam. E este podcast Exatamente chega ao isso. maior número de pessoas possíveis, para que assim você tenha os seus direitos respeitados, da gestação até 42 dias após o nascimento do bebê. Há um racismo obstétrico camuflado. Isso porque as mulheres negras são as que mais sofrem violência obstétrica. Tem essa diferença, então? Sim, Vamos falar das mulheres negras e das mulheres brancas, tem essa diferença? tem. A violência obstétrica, ela é a mesma para todas. Tá. Mulheres brancas ou mulheres negras, mulheres pretas, Tá. certo? Porém, as mulheres negras sofrem violência obstétrica de 70% a 70% a mais do que as mulheres brancas. Meu Isso porque Deus. o pré-natal, o Ministério da Saúde recomenda que tenha no mínimo 6 consultas. Muitas das vezes, a mulher negra, ela tem 2, 3, 4 consultas. Reduzido da mulher Vai reduzindo. negra. Nossa. E a mulher negra, ela é menos escutada, ela é menos avaliada. E há procedimentos médicos que é realizado na mulher negra sem a aplicação do anestésico, da anestesia. Nossa, então assim, não aplica o anestésico, a mulher vai sentir aquela dor horrorosa. Insuportável, de não resistir. Sim. E, por exemplo, a episiotomia. Há muitos casos que foi realizado a episiotomia numa mulher negra porque os médicos, enfermeiros obstetras pensavam que ela é mais resistente, ela aguenta a dor, ela é mais forte. Então, isso são reminiscências que nós temos de toda a questão de escravatura que nós temos no continente africano e aqui no Brasil. Sim. Porque tem aquela ilusão de que a mulher negra, ela suporta mais dores. E isso é um verdadeiro absurdo, é uma grande violação de direitos humanos. Com certeza. E, pasme, né? Muitas mulheres negras, elas não têm o direito respeitado ao acompanhante, em razão da pele. Nossa. Muitas mulheres negras, como por exemplo, quando estava na sala do parto, já teve caso de anestesiologista. Uma mulher negra, ela estava com pré-eclâmpsia, pressão muito alta. Tá. E o médico anestesiologista falou o que para ela? O quê? É negra, periférica, ela está sob efeito de drogas, Meu Deus do ao céu. invés de aplicar o anestésico, a anestesia, e controlar toda a pré-eclâmpsia que ela estava. Então, Fabiana, são questões que estão muito manifestadas. Sim. E aqui eu alerto e digo, violência obstétrica é uma das formas de violência contra a mulher, em específico, Sim. até mesmo no processo gestacional. E, volto a dizer, as negras, infelizmente, são as que mais sofrem. E tanto isso é verdade que o Brasil já foi condenado pela ONU em razão de uma prática de violência obstétrica, e era contra quem? Uma mulher negra, jovem e que morava na periferia, lá de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. Inclusive, esse caso eu cito no livro. Então, são questões que, infelizmente, precisa ter um olhar mais claro, e muito mais cuidadoso, humanizado. Porque quando a gente busca um pré-natal humanizado, um parto humanizado, é para que aquele ato sublime de gestar, de dar à luz, não importa a raça, a cor, ele seja respeitado. Os direitos sejam tratados igualmente, independentemente da raça da pessoa. Mas, infelizmente, não é o que acontece, né? Olha só, gente, isso me surpreende muito, me deixa muito indignada, tá? Eu, como mulher, de saber que as mulheres negras sofrem uma situação como essa. Para mim, é muito indignante, né? Realmente é uma falta de respeito, né, com a dignidade da mulher.
É muito triste, é entristecedor. Isso é tanto verdade que a ONU, bem como a OMS, caracteriza a violência obstétrica como uma grande violação de direitos humanos. Né? Então já está caracterizado como Sim, até violação. mesmo porque nós temos instrumentos internacionais que vêm afirmar isso. A Convenção de Belém do Pará, a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, fala que a violência contra a mulher é uma grande violação de direitos humanos. E quando nós falamos de violência obstétrica, ela está inserida na violência contra a mulher. Então, eu costumo dizer que ela é uma extensão de tantas outras violências que as mulheres sofrem. Que já são muitas mesmo, né? E só fazendo um paralelo, quando se faz a episiotomia... Explica para o pessoal de casa o que é exatamente a episiotomia. Como eu falei há pouco tempo, é a incisão no períneo da musculatura da vagina da mulher. É um corte que o médico faz para ampliar o canal vaginal e ajudar com que aquele feto seja expelido. Mas porque quando a mulher não tem aquela dilatação, a dilatação, é a passagem. Exatamente. Aí eles faz esse corte. Faz esse corte visando ampliar. Mas pensa, a episiotomia, pela medicina baseada em evidência, pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde, já se comprovou de que ela não tem resultados positivos para a mulher. Sim. E não tem por quê. É uma área que vai causar muitas infecções, é uma área que ela não vai, depois ela pode ter muitas complicações em razão do quê? Quando se faz a episiotomia, muitas das vezes dá-se um ponto a mais na vagina da mulher. Entendi. Porque e esse ponto, eu sempre falo, ele ficou conhecido como ponto do marido. Porque acredita-se que a vagina não volta mais ao mesmo tamanho, então dá esse ponto a mais, aí a vagina volta ao tamanho muito mais comprimida, e em consequência disso, essa mulher não vai ter mais uma vida sexual saudável. Meu Deus! Ela vai precisar, muitas das vezes, ser submetida a uma nova cirurgia corretiva. Sim. Por isso que nas minhas palestras eu sempre falo, muitas mulheres que fizeram a episiotomia, elas não conseguem, se tiver esse ponto a mais, ter uma relação saudável sexual mais com o seu companheiro. Aí causa o quê? Quebra da família, do relacionamento, porque aquele esposo ele não vai entender que realmente foi dado esse ponto a mais naquela mulher. Sim, e o paralelo que eu ia fazer é o seguinte, tem a questão da circuncisão da genitália feminina. A episiotomia ela já está sendo comparada à circuncisão da genitália feminina, que é realizada nos continentes africanos em razão de cultura, de religião e de costumes. Olha só. Que é uma grande aberração. Eu falo isso abertamente, por mais que eu entenda que a manifestação cultural ela deve ser respeitada, sim. Mas uma manifestação cultural ela não pode jamais ensejar que seja praticadas grandes violações de direitos humanos. Isso nunca, nós não podemos conceber isso. Né? E por incrível que pareça, mais de 200 milhões de meninas e mulheres já sofreram, inclusive perdendo a sua vida com a circuncisão da genitália feminina. Eu faço sempre este paralelo. Então, o racismo obstétrico, ele existe, ele é muito mais camuflado. Porque a mulher negra, infelizmente, e não só a mulher negra, mas aqui no contexto geral, principalmente quando se refere ao trabalho de parto, ela é objetificada, ela é ali naquela máquina apenas um objeto que vai estar dando à luz ao outro ser humano. Então isso precisa ser mudado, primeiro, porque a mulher precisa ter a sua autonomia respeitada, porque quando a gente fala de autonomia, é um direito bioético que nós temos. Sim, exatamente. Nós não estamos mais, Fabiana, no século XX, onde realizava-se tantos procedimentos nos seres humanos sem o nosso consentimento. Então, o médico, ele tem um conhecimento técnico, mas ele não pode fazer tudo ao seu bel prazer. Sim. Tem que haver a horizontalidade da relação médico-paciente. Exatamente. Que, ou seja, médico precisa fazer um procedimento, termo de consentimento informado, que é o documento que a paciente assiste, anuindo e autorizando que o médico faça aquele tal procedimento nela. Porque se uma vez isso não for atendido, é uma violência obstétrica, é um erro médico passivo das condenações na esfera civil, na esfera criminal e na esfera ético-legal do respectivo órgão de classe daquele profissional. Porque
tanto qualquer profissional da saúde, bem como o médico, bem como qualquer funcionário da maternidade, da operadora de plano de saúde, podem praticar violência obstétrica. E quando ela desconfiar que ela sofreu violência obstétrica, onde ela tem que informar isso? Em qual Então, órgão? o primeiro passo, Tá. ela precisa buscar o prontuário médico dela. Prontuário médico, tá. Ela precisa, por isso que há a grande importância de que a mulher tenha o direito ao acompanhante no seu processo de parto. Porque é o acompanhante que muitas das vezes vai falar, isso está errado, isso não pode. Porque a mulher, ela já está num estado de vulnerabilidade, Sim, ela não vai ter a dimensão e o discernimento de que aquela prática está sendo errada. É errada que vai fazer com ela. Então, o seu acompanhante, ele é um instrumento de extrema importância para que depois ela possa utilizá-lo até mesmo como prova testemunhal. Fazer com que tudo seja anotado no seu prontuário médico, né? E se, diante de todo esse contexto obstétrico da internação, ela perceber que está sendo vítima de uma violência obstétrica, é falar não, registro no prontuário e, a depender das circunstâncias, tem que acionar 190. 190, gente. Então, 190, chamem a polícia mesmo, né? Chame a polícia. Sim, sem sombra de dúvidas. E depois de já ter acontecido a prática da violência obstétrica, prontuário médico, registra boletim de ocorrência, faça as denúncias no Ministério Público, na Defensoria Pública, nos Disque Denúncia, para que assim ela tenha maiores elementos. Porque uma coisa é você ser indenizada, outra coisa são os responsáveis responderes, tanto no Conselho de Ética, bem como na esfera criminal. Olha só. Gente, olha que aula isso daqui. É muito importante essa questão de violência obstétrica contra as mulheres, principalmente aí contra as mulheres negras, né? Esse papo está maravilhoso, mas nós já estamos aqui há quase 30 minutos. Quando o papo é bom, o papo flui, não é assim? Com certeza, sempre. E nós já estamos aqui esse tempo todo. A gente vai fazer uma segunda edição, porque a gente precisa ainda falar mais sobre isso, que é um assunto importante, um assunto que interessa aí todas as mulheres. Eu mesma aqui estou surpresa, né? Me fala onde a gente pode te encontrar nas redes sociais. Então, pode encontrar-me no meu Instagram, @ismar.maciel, no meu site também, que é o ijminstituto.com.br, e fico à disposição de vocês. Se tiverem dúvidas, os telespectadores da Fabiana, pode perguntar-me, que vai ser uma honra eu responder para vocês todas as dúvidas que tiverem. E como que a gente faz para comprar esse livro maravilhoso aqui, Ismar? Então, esses livros estão à pronta entrega no meu escritório e podem ser também adquiridos pelo site da minha editora e também pela plataforma lá do Google. É só você jogar o meu nome, já vai aparecer o nome do livro e aí vocês podem adquirir por lá. Compre, leiam, porque vale muito a pena, tá? E onde você está hospedado aqui? Vamos para a Pousada do Billy. Pousada do Billy Maresias é a melhor pousada de todas. Olha, eu super recomendo para vocês. Veio para Maresias, vão à Pousada do Billy, porque lá vocês vão ser tratados como se estivessem em casa. Pousada do Billy, um beijo. E esse espaço aqui, Monan, Luanda, maravilhosa, gerente desse espaço, venham conhecer. Um beijo para você também. Eu quero te agradecer, trouxe aqui um mimo para você, estou muito feliz com a sua participação. Espero que você agradeço. Goste. Vinho é a minha cara. É tanto, se quiserem me presentear, vinho e uísque é bem-vindo. E é isso, deixa a sua palavra final para os nossos telespectadores. Eu sempre costumo dizer que o parto da mulher precisa ser memorável e respeitoso. Se você realmente quer ter um parto memorável e respeitoso, empodere-se de informações que vão ser úteis para você quando você estiver no momento mais frágil da sua vida. É isso, gente. Vamos fazer um brinde? Bora! Já ia fazer com vinho. É água, gente. Com água, porque para mostrar esse mar lindo. Para a natureza. A natureza e a água é tudo de bom. É isso. Muito obrigada. Eu encerro por aqui. Um grande beijo para você. Mais uma vez, muito obrigada, amigo. Eu que agradeço, Fabi. Sempre bom estar contigo, estar com pessoas tão importantes. É isso. Um beijo.